Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa e desta feita vamos estar à conversa com o Padre Diamantino Antunes, é o superior provincial dos missionários da Consolata em Moçambique e em Angola. É também o postulador de uma causa de canonização de um grupo de catequistas de Moçambique. Vamos perceber toda esta história e é também com o Padre Diamantino que vamos tentar entender como é a vivência da fé neste momento em Moçambique, se há liberdade religiosa ou não, se ela é total ou se ela é parcial, no fundo, como é que é ser cristão e, nomeadamente, cristão católico em terras moçambicanas. Mais Moçambique porquê? Porque também é lá que o Padre Diamantino tem a sua maior experiência. Já vamos perceber porquê. Padre Diamantino, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, eu dizia muito obrigado. Moçambique porque, de facto, há 22 anos que está em Moçambique, não é? Há 22. Sou sacerdote há 25 e 22 vividos em missão em Moçambique. Só para conhecermos um bocadinho melhor a sua pessoa, Padre, isso quer dizer que assim que terminou a sua formação para sacerdócio, com pouco mais, foi logo para a missão em Moçambique? Foi assim, fui antes de ser ordenado sacerdote, portanto, terminando a teologia, os estudos de teologia em Roma, eu pedi para fazer uma experiência missionária 2 anos, antes de ser ordenado, e viver também o tempo de diaconado em Moçambique. Então, em 1992, depois de terminar a teologia, fui para Moçambique, fui ordenado, aliás, antes fiz a profissão perpétua, os votos perpétuos em Moçambique, em 1993, e fui ordenado em 5 de dezembro de 1993 em Moçambique, diácono. E vivi o meu diaconado lá, de preparação imediata ao sacerdócio. Depois regressei a Portugal para a ordenação, fui ordenado a 30 de julho de 1994, portanto este ano faço 25 anos de sacerdócio, fui ordenado aqui em Fátima, no Santuário de Fátima, e depois não fui imediatamente para Moçambique, fui para Roma, continuar os estudos, e voltei em 1999. Portanto, é desde 1999 que estou em Moçambique. Portanto, há 20 anos como padre, sacerdote em Moçambique, e 2 antes de ser ordenado sacerdote. E está por opção própria, Padre? Gosta tanto daquilo ou foi, no fundo, o desenrolar da sua missão como sacerdote que o foi levando naquelas terras moçambicanas? Bom, sendo missionário, é evidente que o nosso desejo, a nossa vocação é viver a missão concretamente em situações de necessidade de primeira evangelização. Portanto, quando fui pela primeira vez em Moçambique, em 92, eu coloquei à disposição de ir para a África. Poderia ter ido para outro país, calhou Moçambique. Ainda bem que assim foi, porque gostei de Moçambique. Cheguei a Moçambique numa fase importante da história deste país, foi o ano do Acordo Geral de Paz, portanto não vivenciei diretamente a guerra, mas vi, de facto, as consequências nefastas da guerra e, sobretudo, vivi aquele período histórico extraordinário que foi a reconciliação nacional, o desarmamento das forças em combate e a preparação para as primeiras eleições livres. Foi um momento extraordinário, no qual a Igreja Católica teve um papel determinante. Depois da ordenação, os meus superiores, eu gostaria de voltar logo imediato, né? Mas destinaram-me para outras funções, como formador no nosso seminário de Roma e também a possibilidade de continuar os estudos. Terminando, pedi para voltar e voltei em 1999 e ainda estou. Espero continuar ainda a estar. Muito bem, vamos então olhar um pouco para Moçambique, Padre, e quando dizia que chegou neste momento importante de tentativa de paz naquele país, do desarmamento, do terminar de uma guerra que foi massacrante para todos e que deixou aquele povo dilacerado, e dizia que a Igreja teve um papel importante. Que papel assumiu a Igreja neste processo de paz? Importante de que forma? A Guerra Civil em Moçambique começou logo após a independência, começou em 76, quando surgiu este movimento de resistência, que era uma reação contra um Estado, um governo, digamos assim, totalitário, né? Então, por causas internas e externas também, porque houve apoios externos no início da luta,
Foi uma guerra que iniciou na zona centro do país, mas, passado algum tempo, se expandiu a todas as províncias, de norte a sul, de este a oeste. E foi uma guerra muito violenta, em que quem sofreu fundamentalmente foi a população, em defesa, que se encontrou entre estas duas forças, que se combatiu entre si, mas quem era mais sacrificado era o povo. Cada grupo em luta defendia os seus interesses, a sua ideologia, e, de facto, a Igreja Católica teve um papel importante porque era neutral, no sentido de não assumiu nenhuma posição. Os bispos, neste aspecto, foram de uma coragem e de uma honestidade bastante grande. Acima das convicções pessoais estava o bem da nação e a procura da paz. É evidente que, sendo o governo de inspiração marxista-leninista, não é que tinha muita simpatia pela Igreja e não viu logo de início a Igreja como um interlocutor válido. Todavia, pela sua presença capilar em todo o país, como Igreja Católica, também pelo peso que tem a nível internacional, por defender os valores da justiça, da paz, foi um interlocutor válido para que se conseguisse alcançar um acordo. A um certo momento, o Presidente da República, Joaquim Chissano, depois de tantos apelos dos bispos à paz, através de cartas pastorais, disse: bom, se vós sois capaz de nos ajudar a encontrar a paz para Moçambique e de falar com esses que estão a fazer guerra, portanto, que seria o líder da Renamo, que estava em parte incerta. Então, o arcebispo da Beira, Dom Jaime Pedro Gonçalves, em 1987, tomou a iniciativa de viajar secretamente, sem que ninguém soubesse, mas com acordo já com a Renamo, até a Gorongosa, no centro de Moçambique, onde estava o Afonso Jacama, que era o presidente da Renamo, o líder da guerrilha. Então ali sondou sobre a disponibilidade da Renamo aceitar iniciar um diálogo através da mediação da Igreja. Foi quando teve essa confirmação da parte do líder da Renamo, que se apresentou junto do Presidente, e disse: bom, eu encontrei o outro interlocutor, vamos dialogar. Então, houve alguns impasses, mas a partir de 1990, também com a mediação da comunidade de Santo Egídio, com o apoio da Santa Sé, finalmente se iniciou os primeiros contactos diretos entre os representantes, seja do governo da Renamo, seja, aliás, do Renamo e do governo do Partido de Frelimo. E foi diversas sessões de 1990 até 1992, em Roma, que levaram a este Acordo Geral de Paz, que pressupunha não só a paz, mas também o início do caminho democrático para o país, a revisão da Constituição e as primeiras eleições livres multipartidárias. Olhando, essa era a realidade na década de 90, e percebemos aqui o papel preponderante que de facto a Igreja teve. E hoje, Padre, como é que podemos definir Moçambique em termos de religião? É um país plural? Como é que as coisas se dividem? Depois da independência, o governo, sendo de inspiração marxista-leninista, teve uma atitude bastante repressiva em relação à religião e à Igreja, no sentido de que era um ateísmo militante, podemos dizer, do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, no sentido de com muitos condicionalismos para a prática religiosa e, sobretudo, retirando às igrejas, mais concretamente à Igreja Católica, os meios para poder desempenhar a sua missão em liberdade e também em profundidade. E, todavia, essa primeira atitude, com o tempo e, sobretudo, com o agravar-se da situação social do país, com a guerra, com a fome, com bastantes catástrofes naturais que penalizaram Moçambique, é evidente que a Igreja se apresentou, através da sua ação no terreno e com a colaboração também das igrejas irmãs da Europa, da América, como alguém que estava ao serviço, não era adversário da Revolução,
mas queria contribuir para a reconstrução e, sobretudo, para a paz em Moçambique. Então, de uma atitude, digamos assim, de bastante repressão do governo em relação à Igreja, se mudou de atitude. Então, começou uma colaboração. E é evidente que hoje a situação é diferente do ponto de vista religioso. Há liberdade religiosa, que é garantida pela Constituição, a Igreja é respeitada nas suas estruturas, tem a sua independência. O país é secular, portanto é um país laico, mas respeita a diversidade religiosa, a prática religiosa, e Moçambique, do ponto de vista religioso, é um país plural, no sentido de que, além da Igreja Católica, há outras igrejas, aliás, muitas igrejas, e também há uma parte significativa da população, cerca de 20-25%, que são muçulmanos. E depois tem os seguidores da religião tradicional africana, que é a primeira religião nativa de África, do continente de Moçambique. Portanto, há um pluralismo religioso que enriquece. Em Moçambique é difícil encontrar uma família onde todos são católicos, onde são todos muçulmanos. E há uma boa convivência na base. Já vamos aqui olhar para uma situação que também nos traz a esta conversa, que tem a ver com o facto desta causa de beatificação. Só para percebermos aqui nesta multiplicidade de religiões e de igrejas, o islamismo, neste momento, começa a ser uma preocupação face aos líderes mais radicais que estão a entrar em Moçambique, padre? O Islão em Moçambique é um Islão moderado, bastante encarnado na realidade social, cultural do país. Não teve no passado, não vivemos no passado situações de intolerância ou de confronto entre cristãos e muçulmanos. Como eu digo, há uma boa convivência, há um respeito mútuo, há colaboração. Há toda uma história recente de caminhar juntos e, sobretudo, responder àquelas que são as necessidades reais da população e do país. Atualmente, ou nos últimos anos, de facto, a situação está mudando um pouco, com a radicalização de alguns membros da comunidade islâmica que, por influências externas ou porque tiveram a possibilidade de ir para fora estudar em países muçulmanos, através de bolsas de estudos que são dadas pela Arábia Saudita, pelo Kuwait, pelo Egito. Então, estes, sobretudo jovens, se radicalizaram. Têm uma visão do Islão mais pura e menos tolerante em relação à tradição africana, em relação também àquela que são as outras comunidades religiosas presentes no país. Estas tendências, estas pessoas que se radicalizaram, sobretudo os conflitos são dentro da própria comunidade islâmica, no sentido de que há uma tentativa de purificar o Islão moçambicano de algumas práticas que, segundo ele, não são próprias do Islão puro, autêntico. O Islão, como a Igreja Católica, procurou enculturar-se, adaptar-se à realidade cultural do país, assumindo também muitas manifestações religiosas, culturais, dentro da liturgia, dentro das suas cerimónias, dentro das suas práticas. O Islão fez o mesmo. Então, isso não é visto com bons olhos por estes que se formaram fora do país e vêm, muitas vezes, criar divisões dentro da comunidade islâmica, acusando os seus correligionários de religião de não praticarem um Islão puro. Então, ultimamente vê-se a criação de novas mesquitas, madraças, escolas islâmicas. Nota-se, por exemplo, já o uso já muito frequente em algumas zonas do véu islâmico e uma tentativa de imposição daquelas que são as normas próprias do Islão também a comunidades não islâmicas. E, sobretudo, na zona norte. Como digo, o Islão em Moçambique está concentrado, as comunidades islâmicas, sobretudo na parte norte de Moçambique, zona litoral
Nampula, Cabo Delgado. E também no interior do Niassa temos um povo povoal que é maioritariamente muçulmano. Mas, como eu digo, tradicionalmente o Islão em Moçambique é moderado. Todavia, como Moçambique não é uma ilha, mas tem fronteira com a Tanzânia tem fronteira com o Quênia tem fronteira com a Somália, é evidente que estes movimentos, sobretudo Al-Shabaab, radicais da Somália, através do Quênia e depois do Quênia para a Tanzânia, têm chegado a Moçambique. Isso é uma situação preocupante. Ultimamente tem havido conflitos no norte, na província de Cabo Delgado, a partir de outubro de 2017, em que grupos que o governo diz que são fruto do jihadismo internacional, movimento ligado a Al-Shabaab, está cometendo ataques, perpetuando ataques contra aldeias isoladas e tem havido mortos. Até agora, nestes 17 meses de ataques, mais de 150 pessoas morreram. E incendiam também as casas, as aldeias. Como eu digo, são ataques de muçulmanos contra comunidades muçulmanas, porque ali não há católicos. O problema é que essa situação se perde o controle, o controle, pode também entrar noutras províncias onde os muçulmanos não são maioria, mas têm comunidades cristãs. Portanto, é uma situação preocupante e que merecia mais atenção. Nós não sabemos bem as causas destes conflitos, né? Porque também pode haver causas económicas, sociais. É uma zona, esta zona de Cabo Delgado, a parte norte de Cabo Delgado, na fronteira com a Tanzânia, onde recentemente foram descobertas grandes reservas de gás natural e de petróleo. Portanto, há multinacionais que estão já a fazer exploração do gás e pode ser uma maneira também de estabilizar, além das causas religiosas, também causas económicas e políticas que nós não sabemos. Muito bem. Padre, vamos voltar aqui a 1992, se não me falha a memória, porque então 22 de março de 1992. 22, não é? É o postulador desta causa de beatificação de um grupo de 24 catequistas, não são todos catequistas, mas como é que acontece esta tragédia? Situa-nos. Então, a guerra, este massacre situa-se no contexto da guerra civil entre o governo e a Renamo. Durante esta guerra houve vários missionários, catequistas que morreram. Este centro catequético, que se chama Centro Catequético de Guiú, na diocese de Inhambane, foi fundado em 1972 pelos missionários da Consolata e para servir as dioceses do sul de Moçambique, para a formação de famílias de catequistas que eram selecionadas pelas missões, enviados neste centro catequético e ficavam 2 anos a receber uma formação integral, do ponto de vista religioso, catequese, liturgia, Bíblia, mas também de promoção. Enquanto estudavam a Bíblia, a catequese, também estudavam a agricultura, as mulheres costura, culinária, portanto uma formação integral, toda a família, para depois poderem voltar nas suas missões e ser agentes de evangelização, de desenvolvimento humano, promoção humana junto das suas comunidades. Esta experiência não foi interrompida com a independência, no sentido que o centro não foi nacionalizado, foi uma das poucas obras da Igreja que não foi nacionalizada pelo governo depois da independência, em 1965, e continuou a desempenhar a sua missão. Os outros centros catequéticos que havia, um na zona centro, na Beira, e outro na zona norte, em Nampula, foram encerrados. O centro catequético de Guiú continuou em funcionamento, não só para servir agora as 3 dioceses do sul, mas também outras dioceses de Moçambique. Em 1983, o governo obrigou a encerrar este centro, justificando que não havia condições de segurança, porque a guerra já estava a chegar ao Guiú, era muito forte e violenta. Ficou, digamos assim, fechado este centro catequético entre 1982 e 1987, para chegar a 1992. Em 1987, em pleno curso de desenrolar-se, houve um ataque da guerrilha a este centro.
no qual morreu um catequista, foi morto durante o ataque, e raptaram 6 famílias de catequistas. Os outros conseguiram fugir. O curso continuou até o seu fim, até 1988. Estas famílias que foram raptadas, entretanto, passadas algumas semanas, conseguiram fugir e voltar e continuaram a sua formação. No final do curso, portanto, em 1988, o bispo de diocese, juntamente com os padres, decidiu interromper esta experiência por falta de condições de segurança e porque tinha acontecido este ataque. No final de 1991, numa Assembleia Diocesana, presença do bispo, sacerdotes, religiosas e catequistas, houve um pedido expresso dos leigos, dos catequistas, para a reabertura do centro catequético do Guiô. O bispo justificou que não era ainda a hora oportuna. Vamos esperar pela paz, porque não queremos repetir a experiência de 1987, porque houve uma morte, houve pessoas que sofreram o rapto. Mas a insistência foi muito forte, dizendo, nós sentimos, as comunidades sentem a necessidade de catequistas formados para continuar a obra de evangelização. Então o bispo lançou o desafio, se por acaso há famílias disponíveis, que venham voluntariamente, que se ofereçam voluntariamente, bom, vamos reabrir o centro. Se calhar na esperança que não houvesse, padre. Não houvesse. Mas houve, e em poucas semanas se apresentaram 15 famílias de várias missões para iniciar esta experiência de formação. E na véspera, na vigília da abertura oficial do curso, que deveria durar todo um ano, o centro foi atacado. Portanto, parece que estavam à espera que o centro reabrisse para ser atacado. Mas este ataque foi muito diferente daquele de 1987. Em 1987, o ataque foi provavelmente para roubar, para criar pressão, mas a intenção não era matar. Aqui foi, padre. Aqui foi, porque a dinâmica foi completamente diferente. As famílias foram apanhadas nas suas casas, foi durante a noite, algumas conseguiram fugir, a maior parte não conseguiu fugir, e foi levada e alguns quilómetros, 3, 4 quilómetros do centro, elas foram interrogadas sobre a sua identidade, de onde é que eram, o que é que faziam, o que é que estavam lá a fazer, e eles responderam claramente, somos catequistas, estamos aqui enviados pela Igreja, ao serviço da Igreja, prepararmos para servir a Igreja. Não temos motivações políticas, não. Mas decidiram matá-los. O grupo que atacou decidiu matá-los. E sabendo quem eram. É evidente que sabiam que estavam a matar catequistas, pessoas da Igreja, estavam ali com uma missão. Pessoas de fé. Pessoas de fé. E nós acreditamos que são verdadeiramente mártires, testemunhas da fé, pelo testemunho que deram no momento da morte, no sentido de, e pelo motivo porque foram mortos, sobretudo. Eles, antes de serem mortos, pediram para rezar. Portanto, é um sinal de que aceitaram a morte, não de modo desesperado, não se revoltaram contra os perseguidores, não se revoltaram contra Deus, mas perceberam que tinha chegado a hora de dar o testemunho. Pessoas que, no tempo da Revolução, depois da independência, da guerra, sofreram por causa da fé, mantiveram-se fiéis à fé, serviram a Igreja, serviram a comunidade, serviram os irmãos. Foram sempre fiéis. E ali, de facto, deram um testemunho grande. Foram mortos de modo muito violento, foram esfaqueados, degolados, e são 23 adultos e algumas crianças, filhos dos catequistas. Foram poupados alguns adolescentes, filhos destes catequistas, que tinham sido também raptados, que são os testemunhas daquilo que aconteceu. Isso é muito importante para esta causa de beatificação, de canonização, porque são testemunhas de viso, diretos, assistiram. E também um dos catequistas do grupo que estava para ser morto conseguiu fugir. Ele, vendo os seus colegas serem mortos de modo violento, atroz, ele achou por bem escapar. Ele sabia que não ia sobreviver, porque provavelmente iriam disparar fugindo, não é? Exato. Seria alvejado. Porém, não o fizeram. Ao verem que ele fugia, preferiram persegui-lo para o apanhar, para depois o torturar e dar uma morte ainda mais violenta do que os seus colegas. Só que no momento em que aqueles dois que iam correr atrás dele, enquanto os outros matavam, os outros catequistas, tinham deixado a arma e tropeçaram.
E o senhor continuou, este Paulo Cunhã, este catequista, continuou até chegar à missão, até chegar ao centro catequético. É o grande testemunho, porque ele viu, e é ele, juntamente com estes adolescentes, que também viram a morte dos seus pais, que nos testemunham o modo como os catequistas enfrentaram a morte com coragem, com espírito de fé, com doação. E também testemunham o modo violento com que os perseguidores mataram os catequistas, sem razão para o fazer, porque não houve revolta da parte dos catequistas, não. Foi uma morte programada. Então, o processo, passaram já 26 anos, os catequistas foram sepultados todos juntos no centro catequético e ali repousam esperando a ressurreição. E em que fase está agora o processo, padre? E o processo arrancou porquê? Nunca se pensava que este episódio violento representasse algo tão importante para os cristãos de Inhambane e também das outras dioceses de Moçambique. Houve muitos episódios de violência durante a guerra, mas este marcou profundamente, porque é um grupo de famílias, de catequistas, pessoas de paz que foram mortas de modo violento pelo ódio da guerra e o ódio à religião. E com o tempo, este lugar onde eles estão sepultados é um lugar de peregrinação. Os cristãos vêm individualmente, em grupo, ao longo dos anos, fazer visita, a rezar, também pedir a intercessão destes mártires pelas suas necessidades, pelas suas preocupações. Então, esta percepção de que realmente eles são testemunhas da fé, são mártires da fé, cresceu ao longo do tempo. Isso é fundamental para uma causa de beatificação e de canonização. A fama, seja a fama de martírio, neste caso, seja a fama de santidade, no caso das causas que não são de martírio, mas de virtudes heroicas. Então, apercebendo-se deste crescimento, desta fama de martírio, o fato de que eles são recordados, são amados, então o bispo achou por bem iniciar a causa de beatificação. Então, começámos em 2015 os trabalhos de preparação e em 2017, em 22 de março de 2017, quando celebramos os 25 anos do massacre dos catequistas mártires de Rio, então houve a abertura do processo, que foi criado o Tribunal Diocesano, que teve como tarefa, o trabalho está já terminado, interrogar. Eu, como postulador, tive que identificar um grupo de testemunhas que pudessem depor. Esses testemunhas quem são? São os catequistas colegas de missão nas suas paróquias, os seus familiares e, sobretudo, por causa do martírio, isso é fundamental, os testemunhas diretos daquilo que aconteceu em 22 de março de 1992, isto é, o ataque, o rapto e o massacre. Quem são os testemunhas? Portanto, são os sobreviventes, são os catequistas que conseguiram fugir no momento do ataque, são aqueles jovens, que hoje já são homens, adolescentes, na altura, filhos dos catequistas, que assistiram à morte dos seus pais e foram levados depois para o lugar onde vinham os atacantes. É esse catequista que conseguiu sobreviver, que é o testemunho, digamos assim, principal, e depois os missionários, as missionárias que trabalhavam no centro catequético, as pessoas que foram recolher os corpos depois do massacre, e também andámos à procura daqueles que foram os autores materiais do massacre, portanto, da guerrilha. E interrogámos também outras pessoas que viveram essa experiência de rapto, de sequestro, e que viveram nas bases, para ver um pouco. E isso dá para ver, porque interrogámos muitas pessoas que foram raptadas naquela zona, naquela altura, mas não lhes aconteceu o mesmo. Até foram raptados, carregaram as coisas que foram roubadas, chegaram na base, ou eram mandados para trás... Mas que viram as vidas poupadas. Viram as vidas poupadas. E porquê é que só neste caso foram mortos? É porque houve algo intencional. E nesse aspecto, nós procurámos justificar que houve uma intenção de atingir a Igreja através da morte destes catequistas. Que foram mortos pela fé. Pela fé. E, portanto, todos estes interrogatórios, todos estes testemunhos foram recolhidos,
colocados por escrito, e agora vamos encerrar o processo na sua fase diocesana, no dia 22 de março próximo deste ano. Data de... Sim, vai ser encerrado todo o processo, toda a documentação vai ser enviada para Roma e depois começa a segunda fase do processo, que é a fase romana, já na Congregação para a Causa dos Santos, em que uma equipa de peritos, teólogos, historiadores vão verificar, ler toda a documentação e dar um juízo se houve martírio ou não houve martírio. Se as provas são suficientes, são cabais para dizer que houve morte por ódio à fé, então esse é o juízo que a Comissão dará e que será entregue ao Papa Francisco, que declarar. E que, se o Papa aprovar, serão os primeiros beatos de Moçambique? Os primeiros beatos de Moçambique, sim. É a primeira causa de beatificação introduzida em Moçambique. Isso pode demorar quanto tempo, esta segunda fase, Padre? Tem noção? Bom, é o seguinte, a causa por martírio geralmente é mais rápida, porque não pressupõe um milagre. Enquanto nas causas por virtudes heroicas, primeiro há o reconhecimento das virtudes heroicas, que fundamentalmente é fruto dessa recolha de testemunhos sobre o modo como viveram a fé, a esperança e a caridade, e depois são considerados que realmente viveram de modo heroico as virtudes da fé, da esperança e da caridade, então depois há uma segunda fase que é o milagre, portanto algo de extraordinário que aconteceu por intercessão desse servo de Deus, né? No caso da causa de beatificação por via do martírio não é necessário. A única coisa que é necessário é reconhecer que foram mortos por ódio à fé. E o ódio à fé é o perseguidor que mata com a intenção de... O ódio à fé daqueles que foram as vítimas. Daqueles. Okay. Muito bem. Portanto, isto pode ser acredita... Penso que não demorará muito tempo. Porque é o seguinte, não há facilitismos, né? Não é facilitismos. No sentido que há muito rigor e muita seriedade nestes processos. Só que penso que também há certas condições que tornam esta causa uma causa, digamos assim, com muito peso e significativa, porque nós temos muitos santos, muitos beatos na Europa, mas na África poucos. Em Moçambique é a primeira e, de facto, é um grupo de famílias de catequistas, pessoas que, num contexto muito difícil, muito adverso em relação à Igreja, souberam ser fiéis desde o início e aceitaram, livre vontade, vir participar nesta formação. E alguns tiveram sinais, premonição, que não deveriam ir, no sentido de que, por exemplo, a causa tem o seguinte título: Luísa Mafo e Companheiros Mártires. Quando há um grupo de mártires, há uma cabeça, né? E nós escolhemos uma catequista, que se chama Luísa Mafo, da paróquia de Massinga. Ela foi escolhida como cabeça do grupo pela sua experiência de vida e também porque ela teve um sonho antes de deixar a sua casa para ir para o centro de catequese. Ela sonhou, teve uma visão durante a noite em que viu dois caminhos. Um caminho que dava para um lugar onde havia festa, alegria, e outro caminho onde, de facto, não havia festa, mas havia morte, e viu a morte, viu a cruz, viu a morte. E ela interpretou aquele sonho como uma escolha que ela devia fazer. Ela sabia que algo lhe iria acontecer. E aceitou ir para o Guiúa e revelou este sonho no dia em que se despediu da sua comunidade cristã, lá na sua comunidade, na sua capela. No final da missa, ela, despedindo-se, revelou o sonho. E, imediatamente, os familiares, a comunidade, não ir, começaram a achar não ir. Porque para o africano, na cultura africana, o sonho não é imaginação, é revelação, é como na Bíblia. Então, ela disse, eu sei que não voltarei, mas vou. É interessante que, e aconteceu o que aconteceu, é interessante que uma outra descobrimos durante o processo, que se apresentaram 15 famílias, mas elas eram 16. Houve uma família de uma outra missão que, na vigília de irem para o centro catequético de Guiúa, também o catequista teve um sonho mais ou menos idêntico. E quando o superior da missão foi na sua casa para levar a família para o centro catequético de Guiúa, o catequista disse, não, nós não vamos. Então, mas nós nunca sabemos o motivo. Pensamos, medo da guerra.
Agora, como tivemos que interrogar todos os que estavam lá e aqueles que foram candidatos, mas não foram, descobrimos que, de facto, a razão por que não foi. Também ele teve um sonho. E o sonho, mais ou menos, é idêntico. Ele interpretou como, se fosse para o que provavelmente iria morrer. Não teve aquela fé de ir, né? Enquanto Luís Amafo aceitou de boa vontade, sabendo que poderia acontecer o que aconteceu. Padre Diamantino, muito obrigada por ter vindo. Esperamos que consigam levar esta causa rapidamente a bom porto. Assim confiamos. E que Moçambique tenha, assim, de facto, os primeiros beatos da história da sua Igreja. E percebemos por esta conversa que isto, nos dias de hoje, de ser cristão, não é nada fácil. A fé tem que ser integral e, acima de tudo, se calhar temos que ter uma capacidade muito grande de nos mantermos fiéis àquilo que são os ensinamentos do Evangelho. Em 92 não foi fácil e pela fé foram mortos. Mas nos dias de hoje, estes massacres e a perseguição aos cristãos continua a ser uma realidade. Até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.